Toda a honra e toda a glória seja dada unicamente a Deus, que fez o céu e a terra. Neste momento, irmãos, eu com a minha pouca sabedoria, porque nós não somos intelectos, porque o homem nesta vida, ele é um eterno aprendiz. Pode ser até que alguma coisa que eu fale, alguém não concorde. Nós até podemos discordar das opiniões e das ideologias, mas não podemos discordar que Jesus Cristo irá voltar. Não sabemos o dia e nem a hora. Então, orando a Deus, estava conversando com uma irmã e eles pediram que eu falasse alguma coisa a respeito da vinda do Senhor, o que eu achava. Bem, irmãos, o que eu acho, eu não posso achar nada de mim mesmo, mas tem que ser aquilo que está baseado aqui dentro das Sagradas Escrituras. O que eu posso dizer para vós, irmãos, que o dever de todo cristão com relação à vinda de Cristo é estar preparado. Diz lá em 24 de São Mateus, no versículo 42 ao 44: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, que se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria na guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Então, uns dizem que o Senhor vem antes, uns são pré-tribulacionistas, outros são pró-tribulacionistas. Eu já tenho uma opinião formada, posso estar errado, que quem é o homem que não erra? Eu creio assim, ninguém é obrigado a crer como eu creio, que nós temos que estar preparados todos os dias, porque independente do pré ou do pró, o Senhor pode vir a qualquer momento buscar a qualquer um. Esses dias, um jovem aqui próximo, eu estou em Portugal, ele é da Marinha, esse jovem muito respeitado, estava fazendo um exercício físico, jovem ainda, quando de repente houve um mal súbito. Não me lembro agora a idade, mas creio que 20 e poucos anos. Caiu, foi levado para o hospital e já não houve mais vida. Quer dizer, para ele terminou a sua carreira, Deus já veio para ele, o Senhor já chegou na vida dele. Então muitos discutem o pré e o pró, enquanto nós devemos fazer o que está escrito aqui, que é o dever de todo cristão que crê em Jesus Cristo, estar aguardando a volta do Senhor a qualquer momento. Nós não sabemos quando ele virá. Quanto ao anticristo, muitos se preocupam. Quem será o anticristo? Será esse? Será aquele? Há tantas opiniões sobre a nova ordem mundial e etc. Illuminatis e etc. Eu já digo para os irmãos que eu tenho dentro de mim uma opinião formada. Não vou dizer que ela esteja certa. Fique os irmãos e façam aquilo que os irmãos acharem. Mas está escrito também que o espírito do anticristo já está entre nós. Já Paulo falava isso numa das suas epístolas, que muitos já se têm feito anticristos. Por isso, irmãos, nós temos visto muitas pessoas. O que quer dizer a palavra anticristo? Quer dizer tudo aquilo que vem contra Jesus Cristo, contra a sua palavra. Agora é lógico que se manifestará o homem do pecado, que é o anticristo, que será
a besta que virá para comandar, tomar o comando geral de todas as nações. E diz a palavra que esse anticristo, diz lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8 e 10. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade, que os poderia salvar. Então esse homem do pecado que se levantará, ele virá, a princípio, como uma pessoa que quer fazer o bem, e muitos serão enganados. E nós não devemos achar que isso seja, que a igreja vai estar aqui, ou que não vai estar aqui, ou que haverá um arrebatamento, e primeiro o Senhor vem e busca a igreja, e depois esse homem se manifesta. Perdoe, irmãos, eu creio que nós já devemos estar preparados todos os dias, porque mesmo que esse ser maligno, esse anticristo, essa besta, venha, irmãos, que a igreja não esteja mais aqui, nós temos que estar preparados todos os dias. Porque quem pode garantir o seu dia de amanhã, irmãos? Agora eu vou pensar, não, o anticristo vai demorar, primeiro o Senhor vem buscar a igreja, então eu posso fazer isso, fazer aquilo, e na última, daqui a pouco eu já me arrependo. Não, irmãos, não. O anticristo, ainda que ele não está manifestando no sentido físico como uma besta dominando todo o sistema, mas já está sendo arquitetado toda a sua nova ordem mundial, todo o governo mundial, para que esse anticristo seja colocado como líder mundial. Mas mesmo que ele viesse e a igreja não estivesse mais aqui, enquanto nós estamos aqui, nós devemos estar vigilantes, porque nós não sabemos quando o Senhor virá individualmente nos buscar. Muitos se preocupam. Não, o anticristo não veio, então ainda posso, se vir um chip, eu posso colocar o chip, porque Jesus Cristo ainda não veio buscar a igreja. Não faça isso, irmãos. Não coloque nada no teu corpo que contraria a palavra de Deus. Está escrito que esse homem viria com astúcia, e que haveria um sinal, e que esse sinal, irmãos, seria colocado na mão direita ou na testa. E quem tivesse esse sinal não poderia comprar, não poderia vender, não poderia negociar. Então, irmãos, nós devemos... Alguém pode dizer assim, só uma tecnologia, isso faz parte da evolução tecnológica mundial. Todas as nações, existem nações que já estão usando isso há muito tempo. Existem pregadores evangélicos que acham que isso é uma loucura, e quem fala sobre isso é retrógrado. Porém, irmãos, a palavra de Deus nos ensina a ser prudentes. Enquanto houver uma resistência cristã na oração, na consagração, Deus nos guardará desse espírito. Mas alguém pode dizer, mas se isso acontecer, como é que eu vou comprar, como é que eu vou vender, como é que eu vou pagar a minha renda, ou meu aluguel, aqui em Portugal se fala renda, como é que eu vou conseguir sobreviver, comprar alimento para a minha família? Então ninguém se salvará se a igreja estiver aqui. Irmãos, se a igreja estiver aqui, pense uma coisa, o Deus de Israel
foi aquele que tirou o povo do Egito. E o povo, irmão, não tinha energia elétrica, o povo não tinha água, o povo não tinha nada. Saiu só com aquilo que Deus preparou no Egito. No entanto, nenhum deles pereceu por falta de alimento, nenhum deles pereceu por falta de calçado, nenhum deles pereceu por causa das coisas perecíveis desta vida. Apenas pereceram aqueles que foram desobedientes, aqueles que fizeram e adoraram outros deuses, aqueles que se deixaram levar por espíritos diferentes. E não será diferente nos últimos dias, se nós resistirmos com a oração, com a consagração, irmãos. O Senhor nos guardará, e quando nós precisarmos do pão, Ele aparecerá na nossa mesa. Quando nós precisarmos da água, nós teremos nas nossas casas. Quando nós precisarmos sermos cobertos com a sombra do Onipotente, nós seremos guardados. Mas não devemos negar a Jesus Cristo por nada neste mundo. O homem e a mulher que tem Cristo, ele não se preocupa. Ele entrega a sua vida nas mãos de Deus. Eu soube esses dias, através de um pregador da palavra de Deus, que uma irmã no Sudão, o seu esposo foi degolado por crer em Jesus Cristo, por um grupo terrorista que degolou seu esposo, e depois ela tentou fugir, e ela também passaram a faca no seu pescoço, mas ela conseguiu, ainda foi socorrida por alguém e conseguiu sobreviver. E o pregador que havia feito aquele trabalho logo de evangelização, logo se preocupou com aquela irmã. Ele é aqui da Europa, e ele foi até o encontro daquela irmã naquele país, que eu acabei de dizer o nome, talvez não deveria, mas é o que aconteceu. O governo daquele país não tem culpa, ou foi aquele Daesh, o ISIS. Sei que não estou aqui recriminando nenhuma religião, nem nenhuma crença, cada um faz o que deve de fazer, mas não deve de tirar a vida do próximo. Não é porque eu creio em uma coisa que eu vou ser contra aqueles que creem em outra. Não é porque eu tenho uma opinião que eu vou ser contraditório à opinião do outro. Não é porque eu estou pregando no momento, irmãos, a palavra de Deus sem intuito de receber nada em troca, que eu vou criticar aquele que está recebendo alguma coisa. Cada um dará conta diante de Deus. Cada um dará conta diante de Deus das suas obras. E não sou eu que vou julgar. Mas aquele cometeu um pecado, mas aquele cometeu isso, aquele fez aquilo, não pode falar. Ninguém tem direito, porque ninguém conhece o que está dentro do nosso coração, irmãos. Eu não posso julgar o irmão, e o irmão não pode me julgar. É lógico que se você quiser me julgar, isso é problema seu. Mas lembra-te que na medida que você me julgar, você também será julgado. Então o Senhor Jesus virá. E o dever de todo cristão com relação à vinda de Cristo é vigiar. É estar vigilante a todo movimento que está acontecendo na terra. Não vamos perder a noite de sono, não vamos se preocupar. Vamos fazer que nem Pedro, que estava preso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, sabia que ia ser morto no outro dia, mas mesmo assim ele orou ao Senhor e dormiu. Agora veja, irmãos, um homem que sabe que vai morrer no outro dia, ele dorme tranquilamente. Se o anjo não vai lá e não acorda ele para tirar ele da prisão, ele estava tranquilo, como se nada fosse nada, irmãos. Então estejamos preparados. Diz aqui, irmãos, na Santa Palavra de Deus, que o anticristo será destruído. E nós, depois que recebermos a vitória, depois que encontrarmos, irmãos, a grande vitória, o que acontecerá com aqueles que estão em Cristo? O Senhor vai nos redimir do poder da sepultura, não haverá mais morte. O Senhor vai resgatar da morte, das pragas e da destruição.
aqueles que crerem no seu santo nome, no nome de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Aqueles que estão com Cristo não perderão, mas ganharão. Ainda que muitos venham sofrer algum prejuízo material, físico, mas isso não se compara à glória que nos espera. Então, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, diz assim, no capítulo 3, vamos ver aqui, irmãos, para mim não falar. Eu tenho em mente, mas é melhor a gente ler. Aqui é a Bíblia. Diz aqui no capítulo 3, versículo 14: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz amém, testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, não és nem frio nem quente, e vomitar-te-ei da minha boca. Presta atenção, irmãos, nós nesses últimos dias não podemos ser frios e nem mornos. Nós temos que ter a temperatura do Senhor na nossa vida. Porque se nós formos frios e não tivermos a temperatura de Cristo em nós, se nós formos mornos, diz aqui que o Senhor nos vomitará. E ninguém quer ser vomitado, quer dizer lançado fora. Parece uma palavra pesada. Mas quem não será lançado fora? Aquele que estiver preparado. Mas você pode dizer, eu não estou preparado ainda. A preparação, irmão, ela vem. Não é que eu esteja preparado, talvez ninguém esteja, mas a preparação ela vem do ouvir a palavra de Deus, do guardar aquilo que nós aprendemos, do amar o nosso próximo, do ter a caridade como vínculo de todas as coisas, de não julgar o nosso irmão, não atacar pedras nas pessoas que nós nem sabemos direito como foi ou como deixou de ser o caso daquela pessoa. Assim nós não estamos sendo mornos, porque Jesus Cristo nos ensinou a não julgar. Então uma coisa está relacionada à outra, irmãos, porque se nós assim andarmos, mesmo que nós tenhamos algum erro, algum pecado ou alguma coisa, se nós nos humilharmos debaixo das mãos de Deus, nós vamos ter aqui no mesmo capítulo 3, um pouco mais acima, no versículo 7, uma palavra que nos diz assim: a sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Tendo pouca força. Então quer dizer, a pessoa tem que imprimir força. Mesmo que ela tenha fraquezas, ou pecados, ou erros, ela deve imprimir força, procurar não errar mais, procurar não fazer mais aquilo que desagrada a Deus. Se o Espírito de Deus no meu ser me faz saber que eu não posso mais fazer isso ou aquilo, ou me coloca na minha frente alguma coisa que não é agradável aos olhos de Deus, e eu compreendo aquilo, eu devo lutar para que aquilo não venha me seduzir, ainda que muitas das vezes pode acontecer um escorregar, alguma coisa na vida de alguém, mas a pessoa deve de buscar a misericórdia de Deus, porque somente nela é que se consegue ver o caminho aberto, irmãos. Não existe nenhum caminho que se tranque diante da presença de Deus se não houver, aleluia, a misericórdia. O homem tem que buscar a misericórdia. Buscar a misericórdia não é deixar de falar de Jesus Cristo. Conheço uma pessoa que foi julgado. Quem julgaram aquela pessoa não souberam julgar. E impediram aquela pessoa de falar de Jesus Cristo. Você não pode falar, você tem que sentar lá atrás, você tem que ficar calado, você não pode mais abrir a tua boca.
Mas só que aquela pessoa nem julgado não foi. Aquela pessoa estava enfermo e não foi julgado. Apenas foi praticamente obrigado a renunciar uma coisa que ele não podia, porque até por lei ele tinha uma documentação que dizia que nenhuma documentação ele poderia escrever enquanto não fosse dado o laudo médico da sua saúde psicológica. Mas aquela determinada denominação foi até lá e mesmo assim, desobedecendo critérios da lei, da justiça brasileira naquela época, e até mesmo da lei médica, do CRM, do próprio médico, que tinha 50 anos de profissão, julgou uma pessoa sem ela estar presente e sem ter o direito de julgar. Porque nenhum ser humano, a não ser o juiz, não existe fórum, ou melhor, tribunal, aqui diz tribunal, sem juiz. Não tem como julgar uma pessoa se eu não tenho se eu não sou um juiz ou um advogado para defender. Eu até posso fazer uma defesa, ou servir de testemunha, mas eu não sou advogado. Porém, o juiz que estudou para aquilo, que foi colocado aqui na terra, ele pode julgar. E também, acima de tudo, o nosso Deus, que é o juiz dos juízes. Porém, um ser humano igual a você, que não tem conhecimento técnico e nem conhecimento médico, não pode fazer uma coisa dessa. Está cometendo um crime contra a pessoa que está sendo acusada, porque além de tudo a pessoa não tem um advogado, a não ser Jesus Cristo, que é o maior advogado, mas a pessoa nem está presente. Como eu posso condenar uma pessoa se a pessoa não está presente, sem eu não ouvir o que aquela pessoa tem que falar? Isso não é correto. Em muitos casos, as pessoas são julgadas em algumas denominações sem estarem presentes, sem direito de defesa, sem direito de argumento. E às vezes se passam por cima de leis, de códigos civis e nações, querendo se autodenominar superiores a todas as outras denominações. Isso é absolutamente errado diante das leis e até mesmo diante de Deus. Porque até para julgar um ser vivente, não vou dizer em nenhuma igreja, mas um homem de Deus, um vivente, um filho de Deus, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Infelizmente, muitos não estão cumprindo o que está escrito aqui, não estão vigiando. Deixando de vigiar, o homem começa a entrar por caminhos diferentes, caminhos que podem levá-lo à condenação. Por que pode levar à condenação? Alguém pode dizer, mas por que isso pode levar à condenação? Porque está escrito também aqui na palavra de Deus. O livro de João, apóstolo João, que Deus, no capítulo 4, no versículo 7 em diante, diz assim: amados, 1 João, epístola, capítulo 4, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Então, se você não ama o teu irmão, você nem conhece a Deus. Não havendo conhecimento de Deus, não adianta você pregar a palavra, profetizar, expulsar demônio. Você deixou de amar. E a base da salvação não é você pregar, é você amar. E diz mais, no versículo 20 desse mesmo capítulo, 1 João 5, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, se você leva o seu irmão em juízo, sem dar a ele uma oportunidade de defesa, ou se você
Mas ele falou, ela falou, ele mesmo falou. Irmãos, uma pessoa às vezes com problema psicológico, ele pode falar coisas que nem acontecem. Eu já conversei com pessoas, fui visitar pessoas em sanatórios e manicômios para fazer a vontade, para orar por essas pessoas. E visitando um jovem, ele disse para mim coisas horríveis. E eu não contei para ninguém, irmãos. Esse jovem ainda está na igreja dele lá, já é casado, tem família, porque Deus me deu de orar e aconselhar a igreja a não visitá-lo. Porque eu sabia que se alguém da igreja, daquela denominação, fosse visitar aquele irmão, iria sair falando coisas que não existiram, que ele formou na sua mente. Resumindo, depois daquela oração, Deus o libertou, e ele está lá servindo a Deus com a sua esposa até o dia de hoje, com toda alegria e felicidade. Porque devo eu julgar o meu irmão? Me recuso até falar o seu nome. Uma coisa eu tenho a dizer a vocês, irmãos: preparemo-nos para a vinda do Senhor. Não atrás de um púlpito, não atrás de um ministério, de uma posição humana, mas preparemo-nos para a vinda do Senhor, crendo em Jesus Cristo, obedecendo o seu maior mandamento, que é o amor. Então vai virar tudo uma bagunça, nós só vamos amar e deixar passar tudo. Não, você não vai deixar passar nada, porque não é você que consegue ver tudo. Você não sabe nem o que está dentro de você. Se você... Nem eu não sei o que está dentro de mim. Muitas das vezes eu preciso orar a Deus como Davi orou. Ele disse assim: Senhor, expurga-me dos erros que me são ocultos. Ele pediu a Deus, porque tinha coisas nele que talvez estava errada, que nem ele sabia. Como é que um homem, um ser humano, é capaz de dizer que o outro está errado, se ele nem sabe como foi? Ele escutou, e veja, escutou de um, o outro escutou do outro, o outro ouviu do outro, e quando chega perto, aquilo virou uma montanha, irmãos. E nós temos que nos preparar para a vinda de Cristo, irmãos. Desperta! Esse vídeo eu estou fazendo porque Deus me mandou, uma irmã me pediu, e eu senti. A irmã me falou alguma coisa, e eu fui orar, Deus me mandou: faça esse vídeo. Desperta, tu que dormes, procura guardar a tua alma, a tua boca, os teus pensamentos. Procure mais a Cristo, ore mais, busque mais a Deus, faça mais a vontade de Deus, seja mais fiel, ajude o necessitado. E muitos pregadores também se preocupam com grandes palácios, grandes templos. Grandes templos, eles atraem, sabe o que, irmão? O poder. Quantos maiores o líder daquele templo se acha mais poderoso e começa logo a ser mais visualizado, porque a mídia logo começa, vamos dizer assim, olhar para aquele templo tão bonito, aquilo chama atenção. Irmãos, aonde, aleluia, que nós vamos parar? Olha, quando Jesus Cristo saiu do templo em Jerusalém, os apóstolos mostraram para ele a estrutura do templo. Ele disse, ele não se impressionou com a maravilha daquele templo, que era muito bonito, mas ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E hoje homens se preocupam em fazer púlpitos de tal coisa e construir igrejas com tal material, e colocam tantas coisas, irmãos, dentro da igreja para enfeitar, para fazer aqueles prédios enormes. Não que Deus não mereça o melhor, mas Deus não está preocupado com as paredes da tua igreja, nem com um púlpito que você vai pregar. Se você não tiver púlpito, você pode pregar até debaixo de uma árvore. Deus está preocupado com as almas que estão ouvindo a tua palavra da tua boca, e o que você está ensinando, e o que você está colocando para o povo. É com isso que Deus está preocupado. Então lembra-te, ame, ensine com amor, não ataque, não julgue, não condene. Você não é Deus. Prepara-te, o espírito do anticristo já está no mundo, e ele vem para logo se manifestar, o homem do pecado. E aquele que estiver em Cristo suportará, e aquele que estiver só no sistema, Deus o guarde. Porque muitos do sistema já cederam ao poder do anticristo, e você nem sabe.
Se eu fosse te contar, tem coisas que nós não podemos falar, mas tem muitos do sistema que já se venderam e que já não são mais verdadeiros homens de Deus. Não estamos aqui para julgar e nem estamos falando o nome de ninguém. O espírito do anticristo já dominou a sua mente. Mas que o espírito de Cristo esteja em cada um de nós, para que quando isso acontecer, seja antes do arrebatamento, seja depois, seja a qualquer momento, porque vivemos e não sabemos se amanhã estaremos aqui. Mas que estejamos firmes em Cristo, para que quando tudo isso acontecer, nós tenhamos uma esperança e um direito de uma vida eterna. Deus abençoe a todos e que a paz de nosso eterno Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Honra e glória a Deus em eterno. Amém e amém.